stories ou algo relacionado ao culto dessa noite, viu que o tema é I have a dream. Eu já aqui, aí. Foi bom? I have a dream. I have a dream. Você é minha professora de inglês? Mais ou menos, mas vocês entenderam, né? Eu tenho um sonho. Quantos aqui tem sonhos? Gente, se há alguém aqui nessa noite que não tem sonhos, você precisa ter. Porque são os sonhos que nos movem. Pode ser que você até nesse momento não esteja com algum sonho latejando no teu coração, aquele sonho que você acorda e fala, cara, eu vou realizar. Mas sabe, eu creio que hoje é uma noite em que sonhos serão resgatados da gaveta. Eu creio que sonhos sendo despertados da vida de vocês essa noite, amém? Glória a Deus. Quando a gente fala sobre sonhos, especificamente sobre a frase do tema dessa noite, a gente lembra daquele cara que marcou uma história. Quem sabe quem é? Martin Luther King. Exatamente. Eu não quero aqui pregar sobre Martin Luther King, eu não quero falar sobre a vida dele, sabe? Não quero ministrar sobre a vida dele. Mas tudo que ele fez, quer dizer, muitas coisas que ele fez deixam um ensinamento para nós. E é inteligente da nossa parte pegar o que ele trouxe de ensinamento, o que ele deixou de legado com a vida dele, que é bom para nós, e acrescentar na nossa vida. Amém? Bom, para quem não sabe, um pouquinho de história hoje. Eu não lembro de ter aprendido isso em história. Vocês lembram? É a história que fala sobre ele? Beleza, deve ter sido em história então. Mas beleza, para quem faltou aula, vamos ver se eu consigo introduzir mais ou menos. Vamos lá. Ele foi um ativista norte-americano, negro. Ele cursou teologia e se tornou pastor no estado do Alabama. E lá ele tornou-se um grande líder cristão, encabeçando movimentos e campanhas em prol da igualdade racial, que não havia naquele momento nos Estados Unidos. E ele conseguiu, por exemplo, conquistar a liberdade dos negros nas praças públicas, nas bibliotecas, em que eles não podiam ter um acesso. Os Estados Unidos viviam um momento de completa discriminação racial, onde o branco era mais importante do que o negro. E ele lutou severamente contra isso. Até em 1964, salvo engano. Ó, caramba! Minha esposa aí fica orgulhosa, né, com as datas. Cadê ela? Foi 64? A Lei dos Direitos Civis. Eu não falei, né? Eu não falei ainda. Em 1964, foi implantada a Lei dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Tá certo? Ah, ela meteu um migué ali, nem lembra. Ah, então tá. Beleza. E essa lei... Opa, tá falhando, som. Essa lei, ela trazia a igualdade... Voltando, em 1964, Lei dos Direitos Civis, e essa lei, ela decreta a liberdade, a igualdade racial nos Estados Unidos. Esse cara chegou até a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Até que ele foi morto um dia que ele descansava na sacada por um tiro de um atirador lá, do mal, maligno, enfim, matou o cara. Mas enfim, mais do que simplesmente contar a história dele e o que ele fez, porque ele fez coisas boas, ele conquistou, né, o direito do negro lá nos Estados Unidos, ou seja, ele marcou a história. Mas mais do que a história, o que ele fez, o contexto da vida dele, eu quero trazer aqui para que vocês guardem isso no coração de vocês. Ele fez um discurso, logo após ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, para 250 mil pessoas em Washington. E ele abre o discurso falando I have a dream. Deitei, né? Eu tenho um sonho. Cara, é isso que me marca. Porque ele foi um cara que marcou a história. Porque ele foi um cara que sonhou, acreditou no sonho dele e correu atrás do sonho dele. Ele marcou a história.
Sabe, vocês foram chamados para marcar a história. Da forma que Deus deseja. Mas cada um aqui tem potencial para marcar a história. Porque os planos de Deus para você são únicos, são singulares. E da sua forma, Ele quer que você marque a história. Quando Deus chama Abraão, Ele diz que faria grande o nome de Abraão, para que ele pudesse ser reconhecido. Naquilo que você for fazer, Deus, Ele vai querer sempre te exaltar diante dos homens para que o nome dEle seja engrandecido. Mas para isso, existe um processo. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Amém? Vamos lá, vamos para a palavra. Quero que você abra lá comigo em Salmos 37. Salmos capítulo 37, versículo 1. Salmos capítulo 37, versículo 1. Beleza, lá diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Agora, foca no 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aqui, esse versículo, essa passagem lá traz o entendimento para mim de que Deus, Ele tem prazer de atender os desejos do nosso coração. E uma vez que a gente entrega a nossa vida a Ele, entrega os nossos sonhos a Ele, Ele tem o prazer, como um bom pai, de satisfazer os nossos desejos. Amém? E isso, cara, pode ser, sei lá, desde o que parece pouco para você, como o que parece muito para você. Como, por exemplo, você tem um sonho de... Quem já tem 18 anos, ou 17 para fazer 18, de comprar um carro, ou uma casa. Oi? Oi? É, isso aí. Ou, sei lá, você tem um sonho de adquirir determinado bem, ou de viajar para um determinado lugar. Que mais? Tem aí esses sonhos mais comuns que todos têm. Enfim, vocês entenderam, né? Beleza. Deus tem o prazer de satisfazer o desejo do nosso coração e atender esses sonhos. Desde o menorzinho até o maior. Agora, existem sonhos que traçam destinos. Existem sonhos que determinam o rumo da nossa vida. E sabe, esses sonhos, Deus também tem um desses para você. E aí, eu prefiro chamar eles de propósito. Você pode estar falando, putz, vai falar de propósito de novo, velho, tá louco. É verdade, mas assim, tem uma diferença. É verdade que toda palavra, assim, eu tenho muito isso dentro do meu coração. E eu posso falar sobre qualquer coisa que eu sempre termino com propósito, ou coloco propósito no meio, enfim. É que para mim isso faz muito sentido. Mas tem uma diferença. Hoje eu vou falar só sobre isso. Eu quero que vocês estejam atentos. É até bom que essa outra luz aí está acesa. Porque... para vocês não se distraírem, ninguém dormir. Se dormir eu vou gritar aqui, vou tacar água. E eu quero que vocês, se possível, é possível, né? Todo mundo tem um celular hoje. Anotem. A gente vai entrar em alguns pontos aqui que é muito importante que você anote, que você guarde isso. Quando for chegar eu vou falar, mas se você já quiser ir anotando, fica à vontade. Beleza, agora a gente vai falar um pouco sobre os sonhos de Deus. A gente acabou de falar sobre os nossos sonhos, sobre os desejos do nosso coração, e que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Ele, é prazeroso para Ele, como um bom pai, atender os desejos do nosso coração. Amém? Agora a gente vai entrar um pouco nessa questão dos sonhos de Deus para você, que eu prefiro chamar de propósito. Então vamos falar um pouco sobre isso. Romanos 12, 2. Abra lá. Todos lá? Estou vendo a Bíblia folheando ainda, mas vamos lá. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a palavra deixa clara que Deus ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você.
Isso significa que você pode ser um bom cristão, que você pode estar na igreja, que você pode estar vivendo algo bom em Deus. Mas não significa que é de Deus, que é isso que Ele quer para você. Essa é a grande diferença entre um cristão meia-boca e um cristão que marca a história. Porque você pode estar muito confortável com a sua bunda nessa cadeira, estando satisfeito com as suas boas notas, ou com a sua vida na tua casa, ou com o que você tem feito. Mas isso não significa que você está no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente o que Ele quer para você. Imagina que você... vamos dar um exemplo bem, bem chulo aqui, que me veio na cabeça. Imagina que você está numa sala, num sofá de 2 lugares, assistindo uma TV de 30 polegadas. Com ar, beleza, com um ventiladorzinho lá, tal. Sossegado, comendo uma sobremesa, assistindo o jogo do Corinthians, batendo no Palmeiras. Ixi, cara, polêmica. Aí os caras não vão querer me escutar. Oh, perdão, senhor, escapou. Vamos lá. Beleza, tá tudo sossegado, tá legal, tá tudo bom. Porém, a vontade de Deus seria que você estivesse num sofá de 4 lugares, com uma TV de 60 polegadas, numa sala com ar-condicionado, o que mais? Com o pé na cadeira recebendo uma massagem. Comendo uma sobremesa bem chique aí, fala um negócio massa. Um Grand Gâteau, velho. Putz, Grand Gâteau é top. Não vou fazer merchan aqui não, mas tem um lugar em Campo Grande que tem um massa. Mas enfim, vocês entenderam? Pode ser que você esteja vivendo coisas boas, mas não quer dizer que aquilo é a perfeita vontade de Deus para você. Pode ser que você tente pegar os seus sonhos pessoais e colocar como se fosse os sonhos de Deus para você. E tentar fazer com que aquilo seja os sonhos de Deus para você. Simplesmente para satisfazer um desejo pessoal. Durante um bom tempo, eu tentei seguir carreira de jogador de futebol. Acredito que a maioria aqui sabe. Eu estive dos 13 aos 18, 17 para 18, morando fora de casa, correndo atrás da bola. Por aí. Aquilo era um sonho meu, era um desejo meu desde criança. Era algo que eu queria fazer, era algo que eu sonhava em fazer, era algo que eu sonhava em realizar. Hoje eu entendo que aquilo era um sonho pessoal meu, era um desejo pessoal meu. Não tem nada de ruim, não tem nada de errado em você ter desejos pessoais, porque Deus tem prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Agora, aquele sonho que pode traçar o destino da sua vida, Deus ele fala assim para você, filho, isso aí é bom, mas eu tenho algo muito melhor. Por mais que aparentemente aquilo que a gente deseja possa parecer o melhor, cara, saiba que se você entregar isso nas mãos de Deus, o melhor vai vir dele. Pode até que seja isso mesmo, mas se não for, querido, cara, não se preocupa. A palavra de Deus diz que Ele nos surpreende, o que Ele tem, os planos dele, a gente nem pode imaginar o quão bom é. E você só será 100% realizado se você estiver no centro da vontade dele. Então, durante esse tempo que eu joguei bola, eu sabia que eu estava fazendo algo que poderia ser bom para mim, que era da hora. Chegou um tempo que eu falei, cara, eu não queria ser simplesmente mais um. E eu fiquei muito tempo fora, eu voltei para casa, vim dar uma descansada, o tempo passou, eu tomei outro rumo para a minha vida. Mas a realização que eu tenho hoje de estar aqui, por mais que eu saiba que o meu lugar não é exatamente aqui, mas que eu estou construindo o meu chamado, que eu estou construindo, na verdade Deus está construindo o meu propósito, o meu chamado. Não tem nada no mundo que pague o prazer de estar no centro da vontade dele.
Eu poderia estar em um grande clube do país, eu poderia estar jogando bola, fazendo sucesso por aí, mas se eu não estivesse no centro da vontade dele, nada para mim faria sentido. E hoje eu consigo enxergar isso. Amém? Aleluia. Vamos dar um exemplo também. Existem pessoas que têm grandes talentos, grandes qualidades, grandes habilidades, como todos nós. E muitas vezes pode até estar desenvolvendo essa qualidade, esse talento que Deus deu a ela, para fazer coisas, porém, que não são conforme Deus deseja fazer. Vamos dar um exemplo. Grandes músicos. Pega aí o Rodolfo Abrantes. Quem conhece? Eu curto ele. É o cara... Quem sabe um dia a gente traz ele para cá, para vir cantar aqui no Tim. Eu também creio, mas amém. Vai chegar o tempo certo. Ele foi um cara que durante muito tempo ele cantou lá nos Racionais e tal. Raimundos. É que eu não curtia, na verdade. Nos Raimundos. E hoje, foi só uma piada, gente. Caramba, se um dia eu trazer ele aqui, você vai contar isso pra ele? Não tem problema não. E hoje ele faz, com o talento que Deus deu a ele, coisas a favor do reino de Deus. Alcança as vidas com o dom que Deus deu a ele. Mas isso não significa que aquilo que você vai fazer em Deus vai se limitar ao ministério, a 4 paredes, a púlpito. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, um jogador de futebol, um cara que é uma referência para mim como cristão, o Ricardo Oliveira, por exemplo. Ele é um cara que ele é um exemplo, uma referência cristã no meio dos jogadores. Sabe, Deus ele quer te usar da maneira que ele te chamou para te usar, para as pessoas que ele te chamou para influenciar, não importa onde. Não existe posição mais importante para Deus, existe a posição que Deus te chamou. Cara, e nada mais é importante que isso. Amém? Agora, vamos entrar num passo a passo aqui, para você viver os sonhos de Deus. Será que isso é importante? Anota aí, meu filho, pelo amor de Deus. Porque, às vezes parece distante, né, a gente falar os sonhos de Deus para você, aquilo que Deus deseja para a sua vida, e você, às vezes, não, é tão distante que às vezes você não consegue nem imaginar como seria. Não tem problema, porque tudo isso é um processo, e existe um passo a passo para isso que eu criei aqui. Na verdade, não, eu só extraí aqui da Bíblia, extrair do que eu entendo sobre o relacionamento com Deus, enfim, eu acredito que isso pode te acrescentar. Então, eu distribuí aqui em 5 passos, uma forma como você pode desenvolver e entrar naquilo que Deus chamou você para fazer. Passo número 1. Se relacione com quem te criou. Você foi fabricado, você foi criado por alguém, para um propósito, muito antes de você existir. Você foi criado para um propósito e não um propósito foi criado para você. A palavra diz que Deus ele nos criou e Ele sonhou conosco muito antes da gente estar no ventre da nossa mãe. E Ele já tinha um propósito para você. Amém? Então, nada mais inteligente do que você se relacionar com quem você criou para você descobrir o que você foi criado para fazer. Então, meu irmão, não adianta você simplesmente estar aqui de domingo a domingo, beleza, você vai usufruir de coisas, você vai se relacionar com Deus, sim, mas é um relacionamento muito raso, você só viver isso aqui. Deus ele te chamou para o íntimo, Ele te chamou para a comunhão, Ele te chamou para o teu quarto, para você ter um momento com Ele no secreto. E o Deus que ouve em secreto, o recompensará, o atenderá, responderá a você no secreto. Amém? Então, primeiro passo, desenvolva um relacionamento com aquele que te criou. E sabe, Deus, Ele conhece você muito mais do que você mesmo. A palavra diz que Ele sabe
quantos fios de cabelos há na sua cabeça? Você sabe? Nem você sabe, ele te conhece muito mais do que você. Então, você não precisa fazer cerimônia para falar com Deus. Você não precisa mudar sua voz para falar com Deus. Você não precisa vestir uma roupa adequada para falar com Deus. Minha cabeça é muito... Sei lá, eu penso as coisas nada a ver. Mas beleza. Simplesmente você precisa entrar no teu quarto. Irmão, fala com ele. Fala com ele. Se relacione com ele. E ele vai devolver, ele vai corresponder às suas orações à medida que você se abrir verdadeiramente a ele e estiver disposto a entregar de fato todas as áreas da sua vida para ele. Amém? Se você ora em línguas, cara, ore, pratique. Oração em línguas é um nível de relacionamento maior que você pode ter com Deus através do batismo no Espírito Santo. Então, se você é batizado no Espírito, ore em línguas. Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo. Se você recebeu Jesus, o Espírito dele já habita dentro de você, e ele fala conosco através das direções do Espírito que nos traz paz. Ele fala conosco também através de outras pessoas, ele pode usar para falar conosco. Mas Deus, ele fala muito conosco através da palavra dele. Então você precisa ler a Bíblia. Sabe, tem planos de estudo da Bíblia, planos de leituras da Bíblia. Enfim, você precisa ler a palavra dele. A palavra de Deus é o próprio Deus falando com você. E é a forma em que Deus mais fala conosco através da palavra. Quando você tiver um momento de, não sei o que fazer. Se você está na palavra, meu irmão, ele vai te lembrar, vai saltar no seu espírito. A palavra diz isso, então é por aqui. Então você precisa conhecer a palavra dele, amém? Isso faz parte do passo 1. Passo 2. Passo 1 foi se relacione com quem te criou. Pode criar um título diferente aí, mas eu criei esse. Segundo, tempo de preparação. Você precisa buscar conhecimento. Buscar conhecimento em Deus. Leia livros, procure estudos sobre Deus. Cara, livros excelente. Eu já falei para vocês também. Para vocês escutarem a palavra, tem várias ferramentas hoje disponíveis para isso. O nosso próprio ministério ele disponibiliza um aplicativo chamado Verbo App. Eu já falei várias vezes aqui, vou falar de novo. Bota lá na App Store, bota lá na Play Store. Verbo App. Cara, tem várias aulas do Rema. Procure estudos bíblicos. Lá tem várias ministrações, formas de você se alimentar e se preparar para que no tempo certo Deus revele a você o teu chamado. Sabe por quê? Deus ele não vai pegar você hoje e falar, filho, o teu chamado é esse, você vai fazer isso, toma, vai. Não, você precisa estar pronto para isso. Porque se você não estiver pronto, você não vai estar. Você não vai ser capaz de cumprir o que ele designou para que você faça, designou para que você cumpra. Então você precisa se preparar. Tempo de preparação não é tempo perdido. Então, procure se preparar. Outra coisa, a gente começou os pequenos grupos agora. Sabe, grandes talentos são desenvolvidos nos pequenos grupos, de modo geral, de todas as igrejas, sabe? Talentos são descobertos, talentos são treinados, lapidados, desenvolvidos em pequenos grupos. Por quê? Um pequeno grupo, todo mundo tem a oportunidade de fazer algo. E de ser usado por Deus aquilo que Deus deseja. Seja para preparar um lanche, seja para tocar no louvor, seja para trazer a palavra. Enfim, de alguma forma você vai ser usado. Então essa também é uma grande oportunidade para você desenvolver nesse tempo de preparação. Outra coisa, esteja aberto para ser corrigido. Tudo isso faz parte do 2, tá? Esteja aberto para ser corrigido. Pessoas que te amam vão te corrigir. E aqui está cheio de pessoas que amam você. A partir do momento que você submete a visão de uma liderança, meu irmão, cara, esse líder, ele ama você. E se ele perceber que ele precisa corrigir você em alguma coisa para que você cresça, ele vai te corrigir em amor. E você tem que saber ser corrigido. Não só dentro da igreja, mas lá na sua casa, pelo teu pai, pela tua mãe, na tua empresa. Cara, você tem que estar aberto para ser corrigido. Para que você assuma posições maiores dentro da sua empresa, você vai precisar crescer, você vai precisar se preparar para isso. E se você não sabe ouvir uma correção do teu chefe ou do teu gestor, meu irmão, está tudo perdido. Você precisa estar aberto para correção. Sem picuinha, sem nhenhenhen. Cara, todo mundo precisa corrigir alguma coisa, todo mundo precisa crescer. Amém? Esteja aberto para isso.
Passo 3. Valorize os pequenos começos. Irmão, faça alguma coisa. Quando Deus, através de pessoas, chamou, por exemplo, os apóstolos, como Pedro, Pedro estava trabalhando, ele estava fazendo algo. Não adianta você ficar lá na rede, fazendo nada da vida e esperar cair do céu uma direção para você fazer alguma coisa. Todos os grandes nomes na Bíblia que marcaram a história, eles estavam fazendo algo. Davi, por exemplo, estava cuidando das ovelhas, quando chegou lá o profeta Samuel e chamou ele. Pedro estava pescando. Quem mais? Me dá mais um exemplo aí, alguém que lê a Bíblia. Hã? Paulo estava perseguindo. Amém. Beleza, faça algo. Seja aqui dentro da igreja, seja lá fora, cara, faça alguma coisa. De preferência dentro daquilo que você goste, dentro daquilo que você tem prazer em fazer. Alguma coisa boa, lógico, né? Que vai trazer o bem para alguém. Não faça alguma, sei lá, vai vender bebida na esquina. Não vai fazer isso. Vai trazer o mal para os outros. Não, entendeu? De onde eu tirei isso, cara? Eu não sei de onde eu tirei isso. Alguém aqui vende? Eu não sei, acho que o Espírito me deu. Tá tudo bem. Eu não bebi, não estou alcoolizado antes de entrar aqui. Não encontrei ninguém vendendo e comprei. Enfim, você vai fazer alguma coisa boa. Cara, e ó, vou te falar uma coisa. O melhor lugar para você ser treinado, você ser preparado, ser desenvolvido, cara, é na igreja. Sabe, tem muita coisa para você fazer aqui, muita coisa para você cooperar em prol do reino, muita coisa para você servir, tem muito trabalho aqui, cara. Você entra aqui, tem uma pessoa ali te recebendo, tem uma outra pessoa aqui cuidando da letra, tem alguém aqui cantando, enfim, tem várias coisas acontecendo aqui. Se envolva com o ministério. Sabe, o meu líder, o cara que me lançou para o ministério falando, ele percebia o potencial em mim. E ele falou, cara, eu preciso ver você fazendo alguma coisa, cara. Faz alguma coisa. Recebe o pessoal lá na frente da igreja. Eu falei, beleza, não tá fazendo nada mesmo, vou lá. Simplesmente comecei. E quando eu estava disponível para Deus, quando Deus viu meu coração disponível a fazer qualquer coisa que seja para o reino dele, ele começou a me dar direcionamento. Ele começou a me chamar para lugares ao qual ele gostaria que eu estivesse. E as coisas foram mudando, ele foi me dando direções e estratégias e hoje estou aqui. E eu sei que eu estou de passagem aqui também. Mas valorize os pequenos começos. Sabe, como eu falei, não existe posição melhor ou pior no reino de Deus. Todos nós somos importantes. Se você tem um desejo de estar no púlpito porque você pensa que é mais importante, seu pensamento está errado. Se você tem um desejo de pegar o microfone porque você pensa que você vai ser melhor, seu pensamento está errado, meu irmão. Totalmente errado. Já está errado por aí. Então você vai ter que voltar lá no começo do processo. Porque Deus, ele não vê a diferença. Não existe posição melhor ou pior no reino de Deus. Existe o que você foi chamado para fazer. E pronto, acabou. E você vai ser realizado, feliz e pleno se você estiver fazendo o que ele te chamou para fazer. Amém? Então, respeite o processo. Passo 4. Ousadia para ser guiado e entrar no chamado. Esse ficou comprido, mas pode ser, tenha ousadia para ser guiado e entrar no chamado. Vou tomar mais uma água aqui. Ousadia para ser guiado e entrar no chamado. Siga as direções de Deus. E não tema quando ele te chamar. Vai dar frio na barriga mesmo. Sabe por quê? Deus, quando ele te chama, ele quer provar do seu real desejo em cumprir a vontade dele. E geralmente quando ele te dá uma direção, você geralmente não consegue enxergar muito claramente o que vai acontecer. Mas se você tem no seu coração a paz
do Espírito, que é a paz que supera todo o entendimento, você vai ter convicção de que é Deus te chamando. E por mais que você não esteja enxergando o próximo passo, você simplesmente vai dar o passo. Você tem que ser ousado mesmo. Tipo Moisés, quando ele foi chamado para libertar o povo lá do Egito. O cara estava confortável. Alguns dizem que ele era, inclusive, gago. O cara estava lá de boa na dele e ele foi chamado simplesmente para ser o cara que ia libertar o povo de Israel lá do Egito. E aí? Se ele não confiasse na direção de Deus e desse o primeiro passo, de repente o povo ia estar lá até hoje, preso lá no Egito. Mas ele simplesmente confiou na direção de Deus, e mesmo tendo limitações, como todo ser humano tem, ele simplesmente falou: Deus, se é você que está me chamando, eu vou. Você tem que ter ousadia, meu irmão. Não pense que vai ser simplesmente mil maravilhas. Deus te dá uma direção e você fala: ai, que perfeito, tranquilo, leve, vou, fácil, tá? Nossa, Deus está desenhando tudo para mim, lindo. Não, mas a paz que excede todo entendimento, que vai estar no teu coração, cara, vai, nossa, te trazer um desejo muito grande de ir, mesmo que você não enxergue o que vai acontecer. Mas você confia que Ele está à frente. Amém? Seja ousado. Sabe, a gente ora muito, a gente canta muito: oh, Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Eis-me aqui, estou disponível. Aí quando Deus chama, o cara rega, pipoca. Ah, não era bem isso, não. Deixa eu voltar aqui. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você fala isso para Deus, e Deus te dá uma direção, cara, você falou isso para Deus, não fala isso da boca para fora. Ele vai te usar, meu irmão. O negócio é sério. Mas é massa, cara. Não tem nada no mundo que pague o prazer e a satisfação em você estar fazendo algo que você sabe que Deus gostaria que você estivesse fazendo. Senão, não, sabe? Sei lá, o resto para mim não faz sentido você fazer alguma coisa simplesmente por você, olhando para o seu próprio umbigo. Mas você está aqui por um propósito, amém? Quinto passo: permanecer na direção de Deus. Quinto e último. Vai ter mais 1 milhão de passos aqui, mas resumindo esses 5. Permanecer na direção de Deus. Sabe, não olhe para trás, como a mulher de Ló, saindo lá de Sodoma e Gomorra, né? Cara, não olhe para trás. Quando Deus ele dá uma direção, ela virou uma estátua de sal. Lá, né? Mas assim, Deus não vai fazer você virar uma estátua de sal. Agora, a gente pode aprender com essa história. Porque quando você olha para trás, você pode parar o processo. Você pode parar aquilo que Deus quer fazer através de você. Quando você tem convicção daquilo que Deus quer fazer através de você e que você está no caminho dele, cara, as pessoas que estão do seu lado, os seus amigos, eles podem mudar de direção e você ficar sozinho, meu irmão. Mas você vai permanecer porque você sabe que Deus quer que você fique ali. Pode acontecer o que for à sua volta. Pode todo mundo pegar e falar: cara, eu vou para cá. Se você tem convicção do que Deus quer para você e você está fazendo a vontade dele, cara, você vai permanecer, porque muito mais importa você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer do que simplesmente você seguir uma direção por influência dos outros. Nada é mais importante do que você seguir a vontade de Deus. Se Deus deu direção para o teu amigo fazer outra coisa, cara, fique com o que Deus te chamou para fazer. Porque Deus ele tem um propósito para cada um. E Ele pode ter chamado teu amigo para fazer um negócio diferente, em outro lugar. E você simplesmente, cabe a você entender qual é o desejo de Deus e continuar nele. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos seguir aqui, que está quase acabando. A gente vai ceiar hoje ainda, porque domingo passado eu fui muito louco e não fiz ceia. A igreja inteira ceando, não vai ter ceia aqui. Mas beleza, hoje vai ter, então a gente vai terminar o culto no horário certo. Amém? Só para finalizar o passo 5. Deus, quando você estiver nas direções e no caminho dele, ele vai te dar sinais de que você está no caminho dele. Não se preocupe, meu irmão. Aquele que
Começou a boa obra, é fiel para completar. Amém? O Deus que dá a visão para você, Ele banca a tua provisão. Não se preocupe que no meio do caminho não vai faltar nada para você. Amém? Glória a Deus. Cara, você vai fazer história. Você será bem sucedido naquilo que você fizer. Porque as bênçãos vão te alcançar, cara, onde quer que você esteja. Amém? Você já reparou que muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa, vai imaginando aí. Muitas vezes a gente tenta fazer algo. E tenta, e aí não dá muito certo. Aí chega alguém, buf, bota a mão, dá certo. Sei lá, tira um exemplo disso aí na sua vida. Mas o que acontece? Existem pessoas que foram chamadas para fazer algo. E às vezes você está tentando fazer algo que não é para você. Ou porque você viu alguém fazendo e achou que era massa e falou, cara, vou fazer isso também. Porque isso dá resultado, isso dá dinheiro. Mas não se preocupe com isso, cara. Foca em fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Por quê? As bênçãos vão te alcançar. Elas vão correr atrás de você. Você não será bem-sucedido por aquilo que você fizer, mas você vai ser bem-sucedido naquilo que você foi chamado para fazer. Não em qualquer coisa que você, não, vou fazer isso porque dá certo. Sabe, não copie ninguém. Tenha referências, tenha bons exemplos, tenha inspirações, e isso é bom. Mas saiba que você foi chamado para algo único. Amém? Aleluia. Eu quero falar sobre a história de um cara chamado José. Cara, José era fera. Eu acho massa que ele tinha 17 anos. Olha a história do caboclo. O cara é um grande sonhador. Ele teve um sonho, e quando ele tinha 17 anos, ele tinha um sonho que ele ia ser um grande governador no Egito. E ele sonhou que ele iria governar sobre muitas pessoas, inclusive sobre a família dele. E aí ele foi compartilhar esse sonho lindo com a família. E aí, quem conhece a história dele, sabe que os irmãos de José ficaram com inveja. Atenção, sem distração, presta atenção aqui. Os irmãos de José ficaram com inveja dele, ficaram com inveja do sonho dele. Como assim você vai governar sobre nós? Está pensando o quê? Ficaram com inveja dele, o que fizeram? Tacaram o cara no poço. Olha que bonito. Você pega seu irmão, taca ele lá no poço e deixa ele lá. Você pode até ter tido vontade de fazer isso um dia. Mas, enfim, voltando para a história de José. O que eu aprendi com isso? Saiba com quem compartilhar os seus sonhos. Sabe, pode ser que tenha alguém do seu lado que você fala, cara, esse cara aqui é meu irmão, velho. Putz. Eu passei por isso várias vezes na minha vida, até aprender. Esse cara aqui é meu irmão, vou falar para ele, porque, cara, parceiro, né, velho? Eu vou chegar lá e falar para ele. Sabe, as pessoas, mesmo que de forma intencional, muitas delas vão querer minar os seus sonhos. Às vezes sem intenção, sabe? Mas vão acabar minando os seus sonhos e te jogando dentro de um poço. Então saiba com quem compartilhar. Compartilhe com quem é necessário. Se Deus falou com você, cara, guarde isso para você. É claro que existem pessoas que são extremamente necessárias que saibam os seus sonhos. Por quê? Você deve ser submisso a elas, como por exemplo seus pais. É necessário que eles saibam os seus sonhos. Porque em um determinado momento, se Deus te chamar a fazer algo e você ainda não for casado, por exemplo, cara, você tem que estar total submissão a eles. Então compartilhe com os seus pais, mas saibam com quem compartilhar. Beleza? Outra coisa, ele foi lançado no poço, José, e aí os irmãos dele falaram assim, beleza, agora a gente chega lá no pai e leva a roupa dele, suja de sangue, né, se eu não me engano, e fala que ele morreu. Aí beleza, eles chegaram lá e aí eles pensaram, putz, mas o que a gente vai ganhar? Deixando o cara lá no poço. Vamos vender ele, né? Pelo menos a gente leva uma grana ainda. Os caras voltaram lá e ainda venderam José. Venderam, aí depois voltaram, falou pro pai que ele tinha morrido, beleza. Aí o cara ele foi vendido por um cara chamado Potifar. Ele trabalhava lá pro faraó do Egito. E aí chegando lá,
A mulher do cara, que eu já contei essa história aqui, a mulher do cara começou a querer assediar ele, tal, querer fazer umas coisinhas com ele. E aí ele era um cara íntegro, um cara de Deus. E ele não queria. Na verdade, a palavra fala que em alguns momentos da cena ele corria dela. Ou seja, ele até tinha vontade, mas ele se submetia ao que ele sabia que era correto e simplesmente não dava abertura para que aquilo acontecesse. Enfim, em um determinado momento, a mulher do cara lá, sacana, viu que ele estava negando ela, e não tem nada mais perigoso nesse mundo do que mulher se sentindo rejeitada, velho. Aí a mulher pegou e denunciou ele. Pegou a roupa dela um dia lá, jogou na mão, sei lá, que eu não lembro. Ah, não, pegou a roupa dele, né? Ai, me confundi com a história. Enfim, ela denunciou ele como se ele estivesse assediando ela. E o que aconteceu com o cara? Ele foi preso. Injustamente. O cara foi jogado no poço. Depois acharam que era pouco, venderam ele. Aí depois ele foi preso injustamente ainda. Ou seja, cara, bagulho louco, situação difícil para ele. E aí lá na prisão, ele começou a interpretar os sonhos da galera. E aí os caras... Ele começou a se destacar lá, até que ele se tornou um cara referência dentro da prisão, cara. Outro ensinamento. Não importa o lugar que você tiver, importa aquilo que você carrega. Cara, aquilo que você carrega, ele vai se exaltar sobre toda e qualquer situação, independente do lugar que você esteja. Amém? Aí, até que um dia ele foi chamado para interpretar o sonho do faraó. Falou, cara, chama esse cara aí, eu tô parafraseando, tá? Depois você lê lá a história de José. Vou chamar esse cara aí para interpretar o meu sonho, que tive um sonho aqui mó louco, preciso saber o que vai acontecer. Aí José foi chamado, foi lá, interpretou o sonho, e aí o cara simplesmente deu a posição de governador para ele. Olha só. O cara estava na cadeia, velho. Só tinha acontecido desgraça na vida dele. Mas o último ensinamento que essa história me traz. Cara, ele não desacreditou no sonho. O cara só foi maltratado. E quando ele estava na prisão, ele continuou fazendo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Ele continuou acreditando na visão. Cara, o Deus que dá a visão, ele banca a provisão. E aí, simplesmente, como um passo de mágica, o cara sobe para a posição, a visão ao qual Deus deu a ele. E aí depois ele ainda pega, e aquela região começa a sofrer com muita fome, e a família dele estava no meio disso. Depois ele traz e cuida de toda a família. Outra coisa, honre suas origens. Mesmo depois ele estar na posição ao qual Deus gostaria que ele estivesse, ele ter cumprido, né, a visão que Deus estabeleceu para a vida dele, ele não esqueceu de onde ele veio. E por mais que as pessoas tivessem feito mal a ele, cara, ele foi lá e honrou. Ele não maltratou os irmãos, os pais, enfim. Ele honrou eles. Outra coisa, para encerrar, faça boas escolhas. Escolha com quem você anda. Escolha os livros que você lê. Escolha os locais que você viaja, sabe? Tudo isso pode determinar o teu futuro. Sei lá, às vezes você tem um sonho em morar em algum outro país, em ser, sei lá, designer num lugar aí muito louco. Cara, vai fazer uma viagem, já experimenta conhecer esse lugar, vai para lá. Estabeleça as prioridades de acordo com aquilo que está no teu coração. Não vá para onde todo mundo está indo, vá para onde você vai estar no futuro, vá para onde Deus quer que você esteja. Amém? Aleluia. Outra coisa. Não é a sua idade que determina o seu sucesso em Deus ou o que você vai fazer, mas a sua maturidade no Espírito. A sua maturidade e o seu relacionamento com Deus é que vai determinar isso. Grandes homens de Deus foram chamados na Bíblia quando ainda eram muito jovens. O cara, Davi, era um adolescente, velho. Ele era molequinho, ele ainda fala que ele era mirradinho ainda. Ele era adolescente e ainda era pequenininho. E ele foi chamado por Deus porque ele era um homem segundo os olhos de Deus. Sabe, ele tinha os requisitos que Deus entendeu que era ideal para que ele fosse chamado mesmo sendo muito jovem. Não limite os sonhos de Deus para você. Simplesmente siga esses passos. Sabe, se exponha à palavra de Deus, se relacione com Ele. E no tempo certo Ele vai te chamar, meu irmão. E aí você não pipoca. Mete a cara e vai. Vai mesmo. Cara, o Deus que está te chamando, Ele vai bancar a tua provisão no caminho. Fique tranquilo. Você não precisa esperar você fazer
Putz, eu ia falar 25 anos, mas cara, velho. Eu ia me zoar. Você não precisa esperar você, sei lá, terminar a sua faculdade para você falar, putz, agora Deus, terminei minha facul, agora beleza, e aí, o que você quer que eu faça? Não! Inclusive sobre faculdade, cara, não seja movido, não escolha a sua profissão pelo que ela pode trazer para você, não escolha a sua profissão pelo que ela pode trazer de recurso financeiro para você, não seja movido pelo teu bolso, mas sabe, escolha a tua profissão por aquilo que você pode fazer para ela, por ela. Sabe, Deus ele vai te chamar e vai te estabelecer em lugares para que você alcance da sua forma outras pessoas. Aquilo que ele chamou para fazer é para fazer o bem para alguém de alguma forma. Sempre. Sempre. Não se limite também aos 5 dons ministeriais. Deus ele precisa de pessoas em todos os âmbitos da sociedade, cara. Ele precisa de pessoas inseridas em todos os lugares. Luther King não foi um revolucionário lutando lá na rua pelo direito dos negros? Se você vê a história dele, você nem precisa saber que um dia ele foi pastor, porque não tem nada a ver, cara. Ele pode ter sido chamado por Deus e nem ter sido pastor e está lá. Ele estava lá na rua lutando pelo direito dos negros. Importa que ele morreu cumprindo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Independente de onde seja. Para quem não sabe, os 5 dons. Pastor, profeta, apóstolo, mestre e evangelista. Deus, ele chama pessoas nos 5 dons para que possa edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo. Mas nenhuma posição é menos importante. Você, cara, aonde for que você seja chamado para ser um jogador de futebol, que vai exaltar o nome dele lá na hora que você fizer um gol e levantar a camiseta, cara, se for isso, é isso. Nada vai ser melhor que isso para você. E valorize isso. Sabe, não copie ninguém. O que alguém fez, se você tentar copiar o que alguém fez, isso só vai te levar ao lugar que aquela pessoa chegou, mas Deus tem algo único para você e não é igual. Amém?